Boa tarde, terceira idade. Agora nós temos que fazer, né, alguns encontros dessa forma, né? Gostaria de cumprimentar os irmãos, dizendo a todos vocês, né, que eu estou com muita saudade dos nossos encontros. Aos primeiros sábados nós tínhamos combinado de fazer alguns trabalhos que não conseguimos fazer devido a esse problema todo que está acontecendo. Gostaria de avisar vocês que nós vamos tentar ter algum encontro, mesmo que seja em live, não sei, vamos orar a Deus para se Deus nos dê a oportunidade. Mas eu gostaria de, nesta tarde, fazer um estudo da nossa revista. A revista da MCM traz um estudo muito bacana para a terceira idade. Pijama ou macacão? Eu falei esse estudo aqui com a irmã Edna Maciel e ela falou assim, o que tem a ver pijama ou macacão, né? Ela ficou perguntando e nós agora, eu passei para o nosso grupo uma foto do estudo. Se as irmãs conseguiram ler, já estão a par, né, do assunto mais ou menos que trata esse tema. Esse é o estudo do mês de abril. Teremos outros estudos, né? Espero em Deus aí que tenha passado esse período de quarentena, né? Para que a gente possa estar novamente junto. Gostaria de deixar um abraço para a irmã Assunção, para as irmãs da terceira idade que participaram, né, das tarefas que cantaram, a irmã Edna, a irmã Augustinha. Gostaria de dizer às irmãs que vamos ficar firmes no Senhor, né? Porque sabemos que o nosso objetivo aqui é fazer a vontade de Deus. E tudo isso que está acontecendo, nós devemos entregar tão somente nas mãos do nosso Deus. Esse tema dessa revista, no mês de abril, fala sobre pijama ou macacão. É muito interessante porque fala sobre trabalho e descanso. E existem os extremos, né? Existem os extremos, que às vezes as pessoas ou trabalham demais ou trabalham de menos. Tem algumas perguntas que eu quero fazer para vocês, que são justamente essas. Qual é a rotina do seu dia? Quais são os seus afazeres? Em que momento você faz a sua devocional diária? Você faz algum exercício físico? Você participa das atividades semanais da MCM ou da igreja? Você faz consultas médicas rotineiras? Você ainda trabalha fora? Que tipo de ajuda você presta à família? Você passeia com suas amigas? São tipos de atividades que nós precisamos ter, né, diante da nossa vida, no percurso da nossa vida. E esse tema, pijama ou macacão, justamente fala sobre isso. Você está usando muito o pijama ou você está usando muito o macacão? Aí aqui diz assim, o autor dessa lição é o pastor Oswaldo Luiz Gomes, da Segunda Igreja Batista de Barra Mansa. Ele traz alguns comentários muito interessantes, eu gostaria de ler para vocês. Esta é uma pergunta que deve calar no coração do homem idoso e da mulher idosa. A tendência daquela ou daquele que trabalha muito tempo é investir o pijama e não o macacão. Naquele momento, aquele pode ser igual, claro, de acomodação, cansaço, entrega, falta de objetivos, de metas na vida. Este é prova de que é preciso continuar trabalhando, produzindo a partir de metas arrojadas. Quando trabalhamos e produzimos, diminui a tendência à reclamação, à murmuração, melhorando a nossa saúde emocional e física. Então, o que o pastor está nos falando aqui? Que diante de todas as oportunidades que nós temos na vida, nós devemos dosar sempre tudo que nós devemos fazer. Nós nunca devemos estar prostrados demais e também não devemos estar ativos a ponto de nos prejudicar. Ele diz assim, sabemos que o trabalho não mata,
mas a ansiedade e o estresse sim. O trabalho dignifica o homem, pois ele se sente útil à família, à sociedade e ao país. Nos países desenvolvidos, os idosos se aposentam mais tarde. No Brasil, muitos se aposentam, muitos novos, e ficam sem expectativa. Aí está nós entendermos a oportunidade de não sermos extremistas em certos pontos, porque tudo deve ser feito com clareza, com equilíbrio nas nossas vidas, melhor dizendo. Não é possível colocar pijama, ficar em frente da TV vendo novelas, jogar dominó com as amigas todos os dias, diante de tantas necessidades, de tanta demanda de voluntariado, de prestadores de serviços com experiência. Não é possível ficar parado. Quem põe pijama cedo tende a morrer cedo. O pijama está ligado à improdutividade, enquanto o macacão está entrelaçado à utilidade e à produtividade. Então nós observamos isso. Qual é o exemplo que traz esse tema? O pijama, aquelas pessoas que acordam de pijama, vivem dormindo, vivem de pijama o dia todo, nos faz lembrar de uma pessoa que não tem muita atividade, que não tem muita perspectiva de encontrar um rumo, né? Ela fica muito prostrada. E aqui ele lembra sobre isso, sobre a improdutividade, enquanto o macacão está atrelado à utilidade e à produtividade. Porque na maioria das vezes, quando a pessoa coloca o macacão, é para ela se proteger, né? Porque vai trabalhar, para não se sujar, porque às vezes, né, ou vai fazer alguma coisa, trabalha com pintura, né? Então, quer dizer trabalho, quer dizer ação. Então, nós devemos estar ligados a certas atitudes nas nossas vidas. Interessante que esse tempo que eu passei aqui nessa quarentena, Deus me deu assim uma luz, porque eu falei, eu não posso ficar parada, eu preciso produzir alguma coisa. E interessante, irmãos, a atuação que nós tivemos lá na igreja, junto com a irmã Rose, né, que foi de abrir o nosso curso de pintura, me deu assim uma ocupação nessa quarentena, que eu fiquei produzindo muito. Eu até coloquei aqui atrás para vocês verem a quantidade de panos de prato, de tecidos que eu pintei. Se eu não tivesse feito aquele curso com a irmã Rose, eu já não teria essa atividade dentro de casa, né? E engraçado que eu pintei tanto que eu atingi até o coração da minha tia. Ela pediu para eu ir lá ensiná-la também, e eu acabei passando algumas coisas para ela, e ela começou a pintar. Então são coisas que nós devemos ter à nossa mão para fazer, para que nós não possamos estar prostrados. O nosso pastor aqui na lição, ele continua dizendo que Hayden Wilson, ele é um apreciado pregador e escritor por muitos anos nos Estados Unidos e no Canadá. Quando chegava ao seu gabinete, tirava o terno e colocava o macacão para orar ao Senhor de forma intensa. Ele considerava a oração como um trabalho muito sério. E aí ele tirava o terno, vestia o macacão para começar o seu trabalho diário, e ele começava com a oração. Li em alguns lugares que na Inglaterra uma senhora de 104 anos estava cursando seu doutorado. O Dr. John Oswald, também inglês, começou a escrever o seu primeiro livro aos 70 anos e com os seus 89 anos já estava no seu 19º livro. Produzia um livro por ano. Então existem muitas coisas que nós podemos dar foco, né? Eu conheço muito bem, né, alguns de vocês, e sei que nós temos ali na nossa igreja pessoas que têm muitos dons, né? Inclusive até ganhei poesias escritas na minha mão para eu declamar, de pessoas que têm aquele dom de
escrever poesias. Então nós devemos estar com as nossas mentes ligadas ao Senhor, para que nós possamos produzir sempre, né? Não nos esqueçamos, o nosso Deus trabalha para aqueles que nele esperam, em Isaías 64:4. Somos filhos de um Pai que trabalha em todo o tempo e no não tempo também. Temos no Brasil um exército de aposentados que ficam em casa sem fazer nada. Precisamos de voluntários em casa de repousos, creches, hortas comunitárias, escola, nas atividades sociais da igreja e em tantas outras atividades nobres e terapêuticas. Existem coisas nas nossas vidas que a gente deixa, né, de exercer, e que muitas vezes nós nem sabemos que temos aquela vontade de fazer ou aquela aptidão para fazer. Eu tenho um exemplo aqui da Érica, ela plantou um girassol. Olha que coisa linda. Ela começou a plantar esse girassol porque a professora dela mandou ela plantar. E quantas das vezes ela tirou dúvida, achou que não ia conseguir plantar aquela sementinha. Ela ganhou uma semente, colocou-la na terra, plantou e hoje germinou e começou já a desabrochar a flor. Então tem certas coisas em nossas vidas que muitas vezes nós duvidamos que possamos fazer, não é? Continuando aqui no nosso comentário. Há um exército numeroso de idosos descansando. Precisamos estimular e dar trabalho para a terceira idade. Eles são preciosos para nós. É necessário que aproveitemos essa mão de obra qualificada. Podemos fazer uma campanha nas igrejas deste país para aproveitarmos os nossos anciãos no trabalho de ajuda às comunidades carentes de risco, motivá-los a ocupar o seu tempo de forma qualificada, não permitirmos que fiquem ociosos. Devemos dar a eles o devido valor, desafiando-os ao trabalho. E realmente, né, quando a irmã Edna ficou falando assim para mim, mas não estou entendendo, o que tem a ver o pijama com o macacão? Eu estava lembrando de como ela ficou tão animada quando ela começou a ver a possibilidade de voltar a estudar novamente. Você vê só? Deixando o macacão, ou deixando os pijama e usando o macacão. Quer dizer, para sair e fazer uma outra atividade. Então, nós devemos estar prontas a isso. Constatamos no Salmo 92, lá no Salmo 92, versículo 14 e 15, que diz: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Eu estou participando de uma live aqui com algumas irmãs, umas irmãs que cada uma mora num lugar bem longe uma da outra. E ela estava me dizendo que ela está se sentindo muito produtiva em participar de orações nas lives. Por quê? Porque muitas pessoas têm chegado com pedido de oração, a família tem chegado com pedido de oração, e nós estamos atingindo muitas vidas através dessas orações. Então nós vemos que mesmo com a avançada idade, nós poderemos também dar muitos frutos. Um grande exemplo que a palavra de Deus nos diz: Abraão, com 99 anos de idade, foi desafiado por Deus a ser perfeito e andar na sua presença. Ele estava com 99 anos de idade e Deus pedindo para que ele seja perfeito. Ser perfeito. Ele com 99 anos podia falar mas agora no fim da minha vida que eu vou ser perfeito, não preciso mais ser perfeito. Quando na realidade não, aos 99 anos. Isso está em Gênesis 17:1. Moisés começou a conduzir o povo de Israel com os seus 80 anos. Tudo isso indicado por Deus, Deus colocando pessoas para trabalhar. E vamos
vamos enfatizar o que diz o Salmo 92. Na velhice ainda darão frutos. A palavra de Deus é o padrão doutrinal, ético e histórico para a nossa experiência com os trabalhadores. Então, se você pensa que você já está na terceira idade e que não tem mais condições ou oportunidade de fazer nada, você se engana muito. Por quê? Porque é aí que você tem que deixar o pijama e colocar o macacão. Deus, nosso Pai, quer que sejamos pessoas de fé, confiando plenamente nele. Se nós temos fé, nós devemos confiar permanente nele. Se nós tivermos esperança, vamos olhar para o futuro com criatividade e segurança. Se nós tivermos amor, vamos servir a Deus e as pessoas com prazer. Ele não quer que sejamos simplesmente reativos, mas proativos. Não se agrada que sejamos críticos, murmurando uma cantiga insuportável, mais críticos, isto é, semelhante a Cristo Jesus, tendo o sentimento de humildade e mansidão. Está escrito lá em Mateus 11, 29. Não quer que sejamos parados. Nós devemos estar ativos e não parados. Aqui traz uma palavra muito interessante que diz ensimesmados. Quer dizer, estarmos ligados só a nós mesmos, inertes, mas em movimento, olhando as necessidades do próximo, sendo proativos, dinâmicos e criativos. Então, queridos, preste atenção, a palavra de Deus nos dá, dentro da nossa casa, muitas oportunidades de sermos ativos. Aí você fala assim, Edna, mas eu estou dentro de casa, eu não posso sair na rua, né? Aí está falando tal do caminhão do catavéio, é tanta coisa que estão inventando agora aí para poder falar com o pessoal da terceira idade para ficar em casa, não é? Mas o que acontece? Eu estava fazendo um estudo semana passada, que foi muito interessante, que eu aprendi, que nós devemos estar ativos dentro da nossa família. Mesmo na terceira idade, nós temos o ministério de trabalhar com as nossas famílias. E o que eu tenho feito com esse ministério que Deus tem me dado? Né? Eu tenho estado ativo com o meu ministério de abençoar a minha família, porque eu sou mãe e eu tenho a oportunidade de ensinar, de falar, de conversar, de mostrar o que é certo e o errado, de estar mostrando, né, para os meus filhos aqui dentro de casa, porque nós somos mais dentro de casa, mais focado. E quando você tem um neto, quando você tem um sobrinho, quando você tem um filho, que você tem a oportunidade de falar com ele, de orar, né? Então tudo isso nos dá vários tipos de atividade que nós podemos exercer. O idoso não deve expor uma imagem de inutilidade, mas de utilidade plena. Por que é a idade plena? Porque você já passou por todas as outras. Você já tem experiência do que é bom e ruim. Você já tem experiência sobre as coisas que acontecem no trabalho, sobre as coisas que acontecem na juventude, na adolescência. Então você tem uma gama de experiência muito forte e que você pode passar agora. É hora de você passar, é hora de você interceder. Não é hora de você agir com brutalidade, mas é hora de você agir com amor e mostrando todos aqueles pontos que você errou. Olha, eu já passei por isso e agora eu quero que você seja vencedor, melhor do que eu fui. Aqui está dizendo, canseiro e enfado se combate com o trabalho, e espírito pronto, animado e entusiasmado. Os homens e as mulheres que fizeram toda a diferença neste mundo morreram trabalhando. A saúde da idosa não está em parar de trabalhar, mas em trabalhar com equilíbrio, conhecendo suas limitações físicas. E muitas das vezes você pode perguntar assim, Edna, mas como é que eu vou trabalhar se eu não posso sair de casa? Nós estamos falando justamente disso, de nós buscarmos aquilo que Deus tem preparado para você nesse momento. E Deus, Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Por quê? Porque você pode exercer o seu ministério de amor ao próximo,
seu ministério de aconselhamento, tudo isso você pode exercer, né? É interessante, no estudo que eu fiz semana passada, ele estava mostrando que nós, como pais e como avós, hoje, nós temos um exemplo muito grande a dar para os nossos netos e para os nossos filhos. Por quê? Porque é uma intimidade que você tem com ele, né? E aí diz que você pode fazer o quê? Você pode ser um bom conselheiro, um bom ouvinte, né? Então você pode estar próximo, exercendo esse ministério de educar, de amar, de ensinar a sua família, principalmente nesse momento tão especial que nós estamos vivendo. Para terminar aqui nosso estudo, eu gostaria de ler uma parte muito interessante que eu achei que o pastor disse aqui. Ele fala assim, ó: achei muito interessante as orientações dadas pelo Dr. Manfred, apreciado pastor e teólogo com seus 74 anos de idade, trabalhando na Organização Humanitária Cristã Visão Mundial, em Morovias, Califórnia. Usem seu tempo para trabalhos voluntários. Façam seus exercícios físicos religiosamente. Alimentem suas mentes com boas leituras, algumas desafiadoras. Dediquem tempo para a intercessão. Compartilhe a história de sua família com as gerações mais novas. Aprendam algo novo que seja desafiador. Façam sua leitura bíblica algo expressivo. Faça de sua leitura bíblica algo expressivo. Cuidem de flores, de passarinhos, visitem pessoas necessitadas, não vejam televisão exageradamente. Minhas irmãs idosas, irmãos idosos, plenas de experiência, não permitam que o desânimo, a acomodação, a letargia, a falta de criatividade e a ociosidade tomem seu coração e as mobilizem. Que o ânimo renovado, o espírito pronto, a alegria, o dinamismo, o trabalho sério tomem plenamente o seu coração. Que o trabalho e o descanso sejam instrumento de adoração ao Senhor. Seja o nosso Deus glorificado em sua vida de trabalho, atividade intensa em favor dos que mais precisam. E então ele termina com esse conselho, né, para os nossos corações, dizendo que nós não desistamos de ser ativo, de fazer as nossas atividades. É interessante, porque nós precisamos ter isso em mente. Existem muitas coisas que precisam ser feitas dentro de casa, não é? Então, eu vou lançar um desafio aqui para os irmãos da terceira idade, de vocês pedirem, né? Aqueles que não têm acesso ao telefone, né, para gravar, mas vocês podem pedir aos seus netos que vocês ou cantem junto com os netos, com os seus filhos, façam uma participação musical e mandem para o nosso grupo da terceira idade, para que a gente possa ver vocês cantando, orando, falando uma poesia, entendeu? Falando um versículo bíblico. Então vamos fazer isso essa semana. Eu quero que vocês gravem, tá? Uma oração, né? Igual a irmã Augustinha fez aquele dia, a irmã Edna cantou, né? A irmã Assunção falou um versículo. Eu quero que as outras pessoas façam isso também, né? E vamos convidar a nossa família a participar das lives da nossa igreja, a ouvir o estudo do pastor Felipe nas quarta-feira, a ouvir a mensagem no domingo de manhã e de noite. Vamos estar atuando, né, nesse sentido, porque aquilo que nós não podemos fazer, Deus certamente fará por nós. Então vamos continuar usando o nosso macacão, que é estar em atividade. E o que a palavra de Deus nos ensina? Que somos soldados de guerra e não estamos desarmados. Nós temos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, e nós precisamos
ir em frente. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que Deus possa dar muita compreensão de tudo que você tem que fazer dentro de casa. E eu gostaria também de avisar que daqui acho que é sábado que vem, ou no outro sábado também, o irmão Alexandre e o Juan vão estar indo lá no Decave. E nós ficamos sabendo que eles estão precisando de alimentos, porque por causa dessa pandemia aí, dessa quarentena, quase as igrejas não estão indo lá, não tem igreja indo lá visitar. Então eu pedi para a irmã Edna, e a irmã Edna até falou que pode ser, os irmãos que quiserem nos ajudar, a levarem 1 quilo de mantimento, pode entregar a Shirley ali, logo ali no salão da Shirley, ou então deixar com o pastor Felipe na parte da tarde lá na nossa igreja. O pastor Felipe vai lá toda tarde. Se vocês puderem fazer isso, vocês me passam um zap, me avisem, tá bom? Porque nós vamos recolher e vamos estar entregando a eles lá, vou mandar alguém levar para eles, porque eles estão precisando de alimentos, tá bom? E que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de nós. E que no próximo estudo, né, eu vou passar novamente para vocês, né? No próximo estudo nós podemos estar com mais participações, pessoas que poderão estar conosco. Vamos tentar fazer uma live com a participação de todos os irmãos da terceira idade que têm acesso à internet, tá bom? A paz do Senhor, Deus abençoe, e eu estou morrendo de saudade de vocês.